Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e vamos para mais uma dúvida desse universo de nutrição e suplementação alimentar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida muito frequente, seja Instagram, YouTube, aulas, palestras, todo lugar que eu vou eu recebo perguntas relacionadas a treino em jejum. Bom, vamos sanar essas dúvidas então hoje de uma vez por todas. Primeiro de tudo, que treino que nós estamos falando? Qual que é a intensidade? Qual é a duração? Primeiro, vamos aqui falar sobre um exercício físico mais comum, que vai de encontro com a maioria de vocês. Um treino de musculação, beach tênis, crossfit, que tem uma duração em média de 1 hora. Bom, para esse tipo de exercício, podemos sim realizá-lo em jejum, mas desde que alguns cuidados sejam tomados. Como por exemplo, como que foi a sua alimentação na noite anterior? Porque se você, por exemplo, fez a sua última refeição por volta das 18 horas, dormiu, acordou, não fez nada de alimentação e foi realizar o seu exercício, provavelmente você não vai conseguir realizar esse exercício com a melhor performance. Você pode até conseguir, mas não será com certeza absoluta na sua melhor capacidade física. É que muitas vezes a gente vai tão se acostumando, já está com tanto hábito daquele exercício que você consegue realizá-lo. E sem contar também a questão mental de você ter aquela disposição de disciplina realmente de ir para uma academia e realizar o seu treino. Mas ele poderia ser muito mais bem realizado se alguns cuidados na noite anterior fossem realizados. Como, por exemplo, você ingerir, tecnicamente falando, cerca de 30% do total da quantidade de carboidrato do seu dia na nossa última refeição. Por exemplo, vamos lá citar algumas questões práticas. A sua última refeição, por volta das 21 horas, é o seu jantar. Aquela questão, mesmo se o seu objetivo for emagrecimento, aquela questão de tirar o carboidrato da refeição, comer só franguinho e salada, para quem treina no dia seguinte em jejum, não é uma boa ideia. Então acrescenta batata doce, mandioca, aipim, macaxeira, dependendo da região que você mora, um arroz preferencialmente integral, mas se você não gosta de arroz integral, usa arroz branco, mas acrescenta mais vegetais nessa refeição para termos uma quantidade maior de fibras e, consequentemente, uma absorção mais gradativa desse alimento fonte de carboidrato. Então, primeira dica, se você treina em jejum, na noite anterior, não corte o carboidrato da sua refeição. Dei o exemplo aqui o jantar, mas para algumas pessoas o jantar ele é mais cedo. E nesse caso, na hora de dormir, coloque uma ceia, como por exemplo, aveia, um mingauzinho de aveia, algum alimento que tenha carboidrato de absorção mais lenta. Você não vai colocar, por exemplo, nesse caso, um alimento fonte de carboidrato de rápida absorção, como por exemplo um doce de leite, essas questões, esse tipo de carboidrato que tem absorção mais rápida e quando ele vai ser utilizado em um planejamento alimentar, ele tem que ser no momento do treino, logo antes ou logo depois. Mas aí é um caso mais específico para uma situação de um treino mais intenso, com mais duração, e a gente deixa isso para um outro momento. Agora vamos nos concentrar naquele treino mais habitual em que a maior parte de vocês acredito que esteja realizando. Então nessa ceia, um mingauzinho, vamos lá, iogurte com aveia, você pode colocar frutas, pode colocar uma banana, por exemplo. Muita gente tem medo de comer fruta, mas com certeza aquela pessoa que não está comendo fruta pensando em emagrecer, ela não engordou por causa da fruta e a culpa acaba sendo da coitada da fruta. Então você precisa ajustar a sua alimentação e não cortar dela um alimento tão fantástico assim como são as frutas, que deveriam estar presentes em praticamente todas as refeições. Nós podemos colocar frutas sempre complementando aqui as nossas refeições, devido a ser um alimento que, além de ser fonte de vitaminas, minerais, fibras, acaba também te auxiliando até mesmo na hidratação. Imagina lá, morango, abacaxi, melancia, melão, são frutas ricas em água, auxiliam inclusive na sua hidratação. Bom, agora vamos pensar em outra questão. Ah, Rodolfo, essa história do aeróbico em jejum para queimar gordura, isso também acaba sendo muito comum. Eu mesmo, já durante alguns anos da minha vida, lembrando aqui que eu pratico musculação há 30 anos pelo menos, então já desde garoto
que eu vivo esse mundo, então durante algum bom tempo eu acreditava que o aeróbico, quando realizado em jejum, fosse mais efetivo para a queima de gordura. Agora, hoje nós sabemos que isso não é verdade, mas e não é por causa disso que você vai deixar de fazer o seu aeróbico em jejum, caso você se sinta confortável, caso você goste dessa prática. Inclusive, muitas pessoas fazem o seguinte, com sucesso, acordam aeróbico em jejum e em outro horário do dia, à tarde, no meio da tarde, final da tarde, início da noite, realizam a sua sessão de musculação. Um problema é você acordar em jejum, faz lá 40 minutos de aeróbico e na sequência o treino de musculação. Aí realmente não será interessante pensando na sua massa muscular. Então, nesse caso, o aeróbico em jejum é interessante quando a sessão de musculação acontece em outro dia ou em outro horário e não tudo de uma vez. Existe possibilidade de você fazer o aeróbico em jejum, na sequência uma alimentação adequada e depois o treino de musculação. Mas aí você teria que ter a manhã livre para conseguir todo esse espaço para colocar aqui o treinamento de musculação. E também, se nós fôssemos pensar na melhor performance possível, um espaço de 5 a 6 horas, sendo possível encaixar 2 refeições entre esse aeróbico em jejum e um treino de musculação. Cada caso é um caso, é aquela questão da prioridade. Qual é a sua prioridade? Você é um atleta? Você é alguém que coloca a sua performance, a sua estética corporal acima de outras questões da vida, né? No caso de alguém que é um atleta profissional, claro que sim, mas muitas vezes nós precisamos encaixar o horário de treino de acordo com o nosso tempo que sobrou de uma rotina repleta de atividades profissionais, pessoais, etc. Então, por isso que em uma consulta nós vamos alinhando o que é o melhor e o que é possível. Um grande erro que acaba sendo cometido quando o assunto é aeróbico em jejum, pensando em queima de gordura, é a pessoa sacrificar o seu sono para colocar uma atividade aeróbica. Então, vamos lá, ela treina no final da manhã ou à tarde, em outro horário, não treina de manhã, mas ela quer acrescentar mais um exercício, no caso, uma atividade aeróbica extra, em jejum. Se você prejudicar o seu sono para isso, você está fazendo uma péssima escolha. Se você dorme 8 horas e você passa a dormir 6 para acrescentar aeróbico em jejum, isso é péssimo, afinal de contas o sono é o nosso regulador metabólico, regulador hormonal, você vai ter um descontrole maior com relação ao seu próprio apetite se você prejudicar o seu sono para colocar maior carga de exercício. Então coloque ok, desde que não prejudique o horário do seu sono. E o mais importante antes do exercício em jejum é água, é hidratação. Você deve estar bem hidratado. Se esse exercício em jejum for mais prolongado, sugiro a introdução de suplemento à base de carboidrato para te dar energia. Coloque ali uma maltodextrina durante o treino, por exemplo, para auxiliar a manutenção da performance nesse exercício, porque o mais importante, principalmente para quem está buscando emagrecimento, é o quanto que você irá performar durante o exercício. Um grande erro é aquela alimentação extremamente restrita, aí falta energia para o treino. Então você chega na academia ou em qualquer local que você vá fazer exercício, como se fosse um zumbi, não tem energia alguma para levantar peso ou para fazer o seu exercício aeróbico da melhor maneira possível. Então você precisa ter energia. Retomando aqui as dicas de hoje, alimentação da noite anterior. É muito importante para que você acorde com energia suficiente para o treino. De uma forma mais técnica, para você que é estudante, profissional da área de saúde, e claro, você que é curioso, e é importante também nós entendermos um pouco melhor esses mecanismos, quando nós nos alimentamos com carboidrato, alimento fonte de carboidrato na noite anterior, pensando no treino em jejum no dia seguinte, nós nos abastecemos com a nossa reserva de carboidrato baseada em glicogênio hepático e glicogênio muscular, no fígado e nos músculos. Agora, durante o sono, a nossa glicemia, nosso açúcar no sangue, é mantido com o glicogênio do fígado e não do músculo. Do músculo fica guardadinho para que você acorde no dia seguinte com energia para realizar um treinamento. Mas lógico, isso tem um limite, não vai pensando que dá para treinar 4 horas intensamente em jejum. Então, de novo, avaliar intensidade de treino, volume, tipo de exercício e, claro, os seus objetivos. Para a gente finalizar com mais algumas dúvidas recorrentes a esse tipo de alimentação da noite anterior, é muito comum acréscimo de proteína com gordura na última refeição do dia. Se você treina na noite anterior, troca essa gordura, muitas vezes troca abacate por banana, pasta de amendoim por aveia, para que você ajuste os seus depósitos de carboidrato,
para o dia seguinte. Agora, se você não treina em jejum no dia seguinte, aí você pode até avaliar essas possibilidades de oleaginosas, castanhas, pasta de amendoim, ou então você utilizar ali abacate, etc., pensando em ter uma refeição que tenha proteína com gorduras boas. Agora, se vai treinar no dia seguinte em jejum, proteína com carboidratos adequados. E acabou esse treinamento realizado em jejum, na sequência já faça o café da manhã, porque um grande erro é acordar às 6 horas da manhã, treinar em jejum e só ir almoçar, achando que aquele tempo sem se alimentar é benéfico, principalmente para queimar gordura. Esse é um grande erro no período da manhã, ainda mais depois do exercício físico. O nosso corpo está muito receptivo à alimentação. Nosso corpo está com a parte hormonal muito bem adequada para receber alimento. Então fazer jejum nesse momento, pós-exercício realizado em jejum, seria uma péssima ideia. Acorde, treine muito bem, na sequência um belo café da manhã e depois, dependendo do horário, claro, que você fez exercício, já vai para o seu almoço, ou até mesmo se você treinou muito cedo, cabe ainda um lanchinho da manhã e ainda o almoço. Mas fracionamento de refeições é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para os seus amigos. Vamos realmente mostrar essas informações de uma forma muito prática e viável para toda a nossa população. O direito de todos compreender como se alimentar, seja para emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde e, enfim, qualquer objetivo, porque todos eles vão de encontro com melhora da qualidade de vida. E coloque nos comentários dúvidas, sugestões para novos vídeos, porque aí eu vou alimentando o meu canal de acordo com as suas dúvidas. Um forte abraço a todos e vamos lá buscando uma nutrição mais adequada sempre para toda a nossa família. Abraço!